Oi, eu sei que a imagem tá horrível, eu sei disso. Então, mas eu não tô me importando também, porque eu não tô me importando com a imagem, eu não tô me importando como é que eu vou sair, bonitinha, eu não quero mostrar isso. O que eu quero é deixar registrada aqui a mensagem primordial. O fundamento da mensagem, eu tenho certeza que vai dar certo. Meu celular deu um problema e eu tô sem gravar vídeos. Daí eu pensei, por que não fazer um vídeo usando o celular do meu filho? Não é legal a imagem, não é. O que é legal, sabe o que é? Essa iniciativa, essa ideia que eu tive de fazer esse vídeo e não ficar parada porque eu tô sem o meu celular, entendeu? Eu tô fazendo algo que eu tô com vontade de fazer e eu vou fazer com o que eu tenho. Pois é, e o que eu tenho no momento é esse celular lindinho, abençoado do meu filho. Que coisa linda, maravilhoso, gratidão. Tá. A mensagem que eu vou deixar aqui nesse vídeo é umas reflexões que eu estou tendo sobre mim, né? Uma que veio assim de um jeito que eu falei, hã? Vou compartilhar aqui, que é sobre a minha relação e meu filho aqui dentro de casa, né? Que tava uma coisa descontrolada, vamos dizer. Tava muito irritante, sabe? E tem 9 anos. E tava tipo, a gente tava tendo muitas briguinhas, sabe? Que aí ele tava repetindo, eu quero ir embora daqui. Falando umas coisas, sabe? Não bonitinhas, sabe? Você é chata. Eu quero ir embora. Por que você me trouxe pra cá? Eu não sou daqui. Sabe? Esse tipo de coisa. Muito irritante. E daí eu tava me questionando o porquê disso, né? Eu sempre tentei ser o meu melhor, sabe? E esse tipo de coisa acontecendo comigo. Pois é. E daí eu estou fazendo uma prática que é o Ho'oponopono. Sinto muito. Antonieta abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Sou grata. Pois é, essa linda e maravilhosa prática está fazendo parte do meu dia, desde o dia que eu vou me deitar até ao levantar, e ao levantar até eu se deitar. Tá, o que eu quero dizer com isso é que eu tive a percepção de que o que estava se refletindo, o que eu estava presenciando, o que eu estava vivenciando dentro de casa aqui em relação ao meu filho, não era o meu filho, e sim dentro de mim. Eu tenho que limpar em mim, eu tenho que fazer o trabalho em mim, e é isso que eu estou fazendo o trabalho em mim. E eu tive a percepção que se eu estou percebendo essa situação fora de mim, que é ele, eu tenho que curar dentro de mim. Tá, vamos melhorar isso. O seguinte, me veio assim. O que que eu vejo nele? É uma irritabilidade, um estresse, sabe?
E o que eu estava vendo nele é o que está dentro de mim. É o que está dentro de mim. Quando ele estava fazendo alguma coisa assim que me fervia os nervos, eu sentia aquela emoção, aquela sensação, aquele sentimento de faltar o fôlego, sabe? Quem era que estava sentindo isso? Era ele ou era eu? Eu. Então o que ele estava automaticamente estava surgindo nele? Aquela sensação que estava dentro de mim. Estava se mostrando o que estava dentro de mim, mas que eu não estava querendo enxergar dentro de mim, foi surgir nele para que eu possa enxergar através dele o que precisa ser transformado em mim. Uau! Nossa! Isso é lindo de se ouvir falar, mas o mais lindo mesmo é poder estar, sabe, ter experienciado isso. Nossa, isso é incrível. Uma outra coisa. Uma outra coisa que eu quero compartilhar aqui também. Esses são os comportamentos que eu estou percebendo em mim, essas mudanças. E a outra coisa, isso foi recentemente. Isso foi ontem que me ocorreu. Eu tenho uma amiga, né? Ela é incrível, maravilhosa, sabe? Aquela pessoa que é sorridente todo momento, brincalhona, sabe? Brincalhona, essa pessoa. E daí a gente tinha umas brincadeirinhas, ela inventou umas brincadeiras, sabe? Ela é aquela tipo de pessoa que as graças dela, qualquer coisa, ela tem que dar um tapinha, sabe? Uns tapinha. Brincadeira, né? Tá. E com isso, até então tava engraçado, né? Mas daí eu fui mudando, e aquele negócio já começou a me irritar. E eu disse, mas rapaz, não tô gostando disso não. Mas sempre continuei minha amizade com ela, né? Tá, aí ontem a gente foi fazer uma caminhada e o que aconteceu? Ela começou com as brincadeiras dela de novo. E eu não gostei. E daí ela me fez uma pergunta, mas eu já estava por aqui. E eu comecei assim, como se diz, revidar, sabe? Não dar atenção porque ela estava me perguntando, estava fazendo de conta que eu tava respondendo ela mal, sabe? Vou confessar, mal. Mas daí ela me deu um outro tapinha, sabe? Mas como eu já tava por aqui, eu voltei um outro nela. Tá. E o que acontece? Com isso a gente ficou estranha. E com isso ela desistiu da caminhada, veio-se embora e eu continuei. E tinha uma outra pessoa com a gente, uma outra vizinha com a gente. Mas a outra falou assim, mas rapaz, por que a Érica é assim? É muito infantil. A Érica, sabe, ela é muito criancinha. Aí eu comecei a concordar com a mulher. Realmente, ela parece que, sabe, ela é adulta, é uma criança no corpo de uma adulta. E aí, tá. E eu até então concordando com a mulher, com aquilo. Eu falei o nome da minha amiga, né? Não sei se eu falei, mas se falou, eu tenho certeza que ela não vai se incomodar com isso. E aí, continuei caminhando. E do nada me veio, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E eu continuei fazendo. Continuei, fui, voltei, fazendo a prática, tomei banho fazendo a prática. E eu, do nada, nossa, meu Deus, como pode? Me caiu a ficha.
Do quê? O que estava me incomodando? O que estava me incomodando na Érica? Na minha amiga? Era um comportamento meu, que estava se refletindo nela. Porque eu analisei o seguinte: por quê? Por que que isso? Por que que ela tem essas brincadeiras comigo e não tinha com uma outra mulher? Por que que ela só tem essas brincadeiras comigo? Por que que ela não tem essas brincadeiras com uma vizinha dela? Por que que ela não brinca assim com uma irmã dela, com outra fulana? E sempre comigo. Olha que loucura. Rapaz, como pode? Então o que que eu preciso fazer a partir desse momento? Eu tenho que olhar para dentro de mim, esse comportamento, essa criança mimada, infantil, sou eu, Antonieta. Tava sendo eu. E aí, com isso, gratidão mesmo, por eu ter tido essa compreensão, esse entendimento, essa consciência. Cada comportamento percebido de algo que não estava percebido é uma cura, é um avanço e uma transformação daquelas grandes, porque a partir do momento que você tem consciência de certos comportamentos, você se cura, se transforma, não tá mais debaixo do tapete aquilo. Então, cada situação que me acontece no meu dia a dia, algo que me incomoda no outro, é algo de mim, que está dentro de mim, que eu não estou querendo ver, não estou aceitando em mim que eu tenho aquilo. E como é algo que precisa ser visto, está se refletindo no outro. Então, isso é maravilhoso, né? Ter essa consciência. Meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada por isso. E tem uma outra questão que eu quero deixar registrada aqui nesse vídeo também, aproveitando a oportunidade, que é outros tipos de comportamento que eu estava tendo, que sobre mentiras, sabe? Nossa, eu não sabia que eu era mentirosa. Que loucura, meu Deus. Eu não sabia que eu era mentirosa, eu mentia pra mim mesmo. Umas coisinhas pequenininhas, sabe? Pequenininha? Sei não se é pequenininha não. Mas é umas coisas tão óbvia, que eu não estava percebendo. Tipo, como que eu posso falar? Eu queria dar um outro exemplo de algo, de uma outra situação. Ai, qual foi? Eu não tô me recordando da situação que eu tive essa percepção, mas eu percebi o seguinte, o comportamento que eu estava tendo. Que quando eu agi daquela certa maneira, foi com a minha irmã, se eu não estiver enganada, foi com a minha irmã. Mas o que? Eu não sei o que foi exatamente. Eu só sei que quando... Ah, lembrei. Foi o seguinte, eu passei uma informação para uma pessoa sobre a minha irmã, certo? E quando foi no outro dia, a minha irmã me perguntou para mim se tinha sido eu que tinha passado aquela informação para aquela pessoa. E eu me fiz de sonsa. Não tô sabendo. Acredita que eu fiz isso. Mas o que é que acontece? O que aconteceu? Mas não ficou encoberto, não ficou debaixo do tapete, não. Nem se eu quisesse ter colocado debaixo do tapete, não tinha como. A consciência tá gritando aqui, ó, tá gritando. Tem um botãozinho vermelho apertando aqui, ó.
o livro que eu li, né? Rapaz, o livro que eu li, eu tenho certeza que os ensinamentos, eles estão impregnados nas minhas células, nos meus neurônios. Não tem como eu ter acessado essas consciências, esse ensinamento, esse conhecimento do livro, rapaz, e eu continuar. Não tem como continuar sendo o que eu era. Não tem. Depois eu vou falar o nome do livro. Vou falar o nome do livro. A Escola dos Deuses. Esse livro mudou a minha visão de mundo instantaneamente. Sério. Tá, deixa eu falar. No caso, no ocorrido aí. Rapaz, quando eu falei isso pra minha irmã, veio o alerta vermelho aqui, apertando. Eu ouvia uma luz vermelha na minha testa, assim, tim, tim, integridade, 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 integridade. Eu falei, quem tá falando isso? Eu olhava assim, quem tá falando isso? Você está mentindo. Seja íntegra, integridade, seja sincera com você mesma, porque você está mentindo, sabe? Meu Deus. Eu falei, quem está vendo isso? Quem está observando isso? Rapaz, aquilo não me aquietou, aquilo não me deixou sossegada. Aí eu tava lá na minha irmã, eu vim, eu disse, isso não pode continuar. Isso não pode permanecer desse jeito. Não pode, eu tenho que consertar isso. Aí eu disse, mas meu Deus. E eu sei que eu vim pra casa, e eu cheguei em casa, sabe, eu não tive assim a coragem, a cara de pau de dizer na cara dela que tinha sido eu, sabe? Eu não tive. Mas eu cheguei em casa, eu peguei o celular e mandei um áudio pra ela. Eu falei assim, foi assim, sabe? Que nem dar umas voltas pra mim não me colocar como culpada. Mas o mais importante eu fiz. Mas ela percebeu, eu deixei claro que tinha sido eu, certo? E, rapaz, com isso, não tem, sabe, os comportamentos que eu estava tendo antes, não está, sabe? Não está, como se diz, não está inconsciente. Comportamentos assim que eu estava tendo que não era coerente com uma pessoa íntegra, uma pessoa responsável, estão sendo trazidos, sabe? Então, eles estão emergindo, sabe? Para ser limpo essas situações. É isso que eu queria deixar registrado nesse vídeo. E não é porque essa imagem tá ruim que esse vídeo não vai ser compartilhado. Eu tenho certeza que ele vai ser compartilhado desse jeito. Porque esse vídeo é pra mim. É pra mim. Então, tá tudo bem. Né? Eu vou dormir com a minha consciência tranquila, porque eu fiz esse vídeo, deixei registrado aqui. Pois é. Bye. E agora como é que salva aqui esse vídeo? Oh, meu Deus. No meu eu sei, mas nesse aqui tá. Espero que dê tudo certo.